Fala aí, rapaziada do nosso canal Futebol Total Oficial, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para falar da partida de hoje entre Botafogo de São Paulo e Palmeiras. Partida de volta da Copa do Brasil. Na ida o Verdão venceu, joga pelo empate na noite de hoje para garantir a sua vaga nas oitavas de final da competição. Antes de soltar o vídeo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal Futebol Total Oficial. Então vamos aí para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Informações. O Palmeiras já está em Ribeirão Preto para enfrentar o Botafogo pela terceira fase da Copa do Brasil. Jogo nesta quinta-feira, às 7 da noite. O Verdão só precisa de um empate para se classificar para as oitavas de final da Copa do Brasil, depois de vencer o primeiro jogo por 2-1 em casa. E olha, nesta partida podem surgir novidades. Aníbal Moreno, volante, que ficou 2 semanas em recuperação de um trauma no olho, foi relacionado, então está à disposição do técnico Abel Ferreira. Outros 2 jogadores que são aguardados ainda não. Dudu e Bruno Rodrigues, eles que fizeram uma cirurgia no joelho, ficaram muito tempo afastados, ainda estão voltando aos pouquinhos e ficaram fora da lista. Agora, outro atleta que preocupava, Hendrick, ele que acabou no último jogo saindo com um edema na coxa, mas está tudo bem com ele, vai para a partida. Aliás, é o momento de ir se despedindo mesmo da joia, viu? É o penúltimo jogo dele com a camisa do Verdão, antes dele ir para a Copa América, e da Copa América já vai direto se apresentar ao Real Madrid. Agora, falando um pouquinho de bastidores, o Palmeiras entrou em um acordo com a CBF para liberar um trio de jovens para um período de treinos com a seleção sub-20. São eles, Luiz Guilherme, Estevão e Vitor Reis. Inicialmente o Palmeiras não queria liberar, considerava, que como eles já estão no time principal, não faria sentido participar de um período de treinos com a seleção sub-20. E aí a CBF acabou fazendo um acordo, diminuiu o período de treinos. Então essas atividades vão acontecer entre os dias 3 e 8 de junho. Aí o Palmeiras topou e liberou os atletas. Pois é, né? Aí essas seleções aí sem calendário, tal, para treino, desfalque, né? Palmeiras tem esses jogadores tão importantes. Só dos 3 ali, Luiz Guilherme e Estevão só. Pois é, são peças importantes para o Abel na composição do elenco, peças que vêm ganhando espaço interessante. O Estevão hoje, se a gente for olhar, dá para a gente dizer que o Estevão é titular do Palmeiras hoje. O Luiz Guilherme é uma opção de banco e tal. Que entra sempre. Exato, que entra sempre. Com o Palmeiras perdendo alguns jogadores, o período de Copa América será de um desafio importante para o Abel. E ele já falou até em reformulação com as peças que ele tem lá à disposição, é claro. Mas ele terá que remontar esse Palmeiras. Ele vai perder o Hendrick até de forma antecipada, não pela ida ao Real Madrid, mas porque já vai se apresentar à seleção brasileira. O Richard Rios pode ser convocado para a seleção colombiana, o Piquerez deve ser convocado pela seleção uruguaia. A seleção brasileira já não é uma ameaça, digamos, para o Palmeiras. Gustavo Gomes, seleção paraguaia. O Rafael Veiga, o Zé Rafael e o Murilo estavam na pré-lista do Dorival, mas essa convocação não foi feita. Então, teoricamente, eles seguem com o Palmeiras durante o período de Copa América. Talvez ele tenha que fazer algumas mudanças consideráveis na forma como o Palmeiras vai atuar. Ele disse que isso é muito bom, é muito saudável, ele se sente desafiado nesses momentos. Mas acho que vai ser algo interessante da gente acompanhar como o Palmeiras vai se moldar durante esse período de Copa América. Na sua tela, uma provável escalação do Palmeiras para a partida de amanhã contra o Botafogo de Ribeirão Preto. O Palmeiras ganhou pela diferença magra, né, Léo? Então, esse é um jogo que precisa estar muito atento. Por isso, vai com o que tem de melhor. O Everton, ali a dúvida, Mike e Marcos Rocha. Gomes, Murilo, Piquerez, Zé Rafael, Richard Rios e daí a possibilidade de Aníbal e Gabriel Menino, Veiga à frente, no ataque Estevão, Hendrick e Lázaro. Esse tem sido o time titular do Palmeiras, né? O Aníbal ficou fora por lesão. Em teoria, Zé Rafael e Aníbal formam a dupla de volantes titulares, os 2 volantes titulares do Palmeiras ali. Mas o Richard Rios fez uma ótima temporada passada também. A posição, digamos, que exista uma maior competitividade dentro do elenco é a cabeça da área na posição de volante ali, mal. Os 4 nomes que a gente listou ali podem jogar
quase com o mesmo nível. Diria que o Gabriel Menino tem ficado um pouco abaixo já há bastante tempo. É um jogador que foi revelado no próprio Palmeiras, formado no Palmeiras. Num primeiro momento foi muito bem no primeiro ano, chegou até a jogar como ala, lateral pelo lado direito, e depois não retomou o seu melhor futebol. O Gabriel Menino já jogou mais bola do que tem jogado no Palmeiras. Os outros 3 desempenham muito bem e concorrem por uma vaga no time titular. Vamos voltar ao Maracanã. Interfere no tamanho da torcida e assim por diante. 2 décadas. Por exemplo, o São Paulo, ele teve um crescimento estupendo a partir dos anos 90. Segundo as pesquisas de lá para cá, ele superou o Vasco da Gama, que durante muito tempo tinha a 3ª maior torcida do Brasil. Aquele posto ali foi alcançado pelo São Paulo. Tri Mundial, Tri da Libertadores, time brasileiro com o maior número de títulos internacionais. Tudo isso foi trazendo uma legião de novos torcedores. Mas aí o que aconteceu? O São Paulo ficou praticamente, minha gente, 10 anos sem ganhar um título. Foi sair da fila quando conquistou o campeonato estadual em 2021. E recentemente voltou a conquistar. Ganhou a Copa do Brasil, ganhou a Supercopa do Brasil. E isso deu uma animada na torcida. Flamengo e São Paulo hoje têm as melhores médias de público. Mas aí, esse tempo todo sem ganhar título, isso tem um preço, isso tem um peso. E o Palmeiras, neste período, o Palmeiras de 2015 para cá, ganhou muitos títulos. O Palmeiras ganhou a Copa do Brasil de 2015, depois ganhou o Campeonato Brasileiro de 2016, ganhou o Campeonato Brasileiro de 2018, aí começou a era Abel Ferreira, ganhou 2 Libertadores da América, voltou a ganhar mais 2 campeonatos brasileiros, ganhou Copa do Brasil, ganhou praticamente tudo, e o São Paulo estava estacionado. Isso aí tem efeito no tamanho da torcida, porque a criançada, 6 anos de diferença, muitos garotos e garotas 6 anos depois, se tornam adolescentes. E eles começam a ter um peso, uma influência maior nas pesquisas. Começam a ser ouvidos. E isso acaba registrando índices diferentes. Você pode ver, Flamengo e Corinthians são, disparadamente, os 2 times mais populares do Brasil. São 2 massas impressionantes. Mas o Flamengo, de 2019 para cá, conquistou 12 títulos. O último título relevante do Corinthians foi o Brasileiro de 2017, correto? São 7 anos já. O Flamengo vem aí sempre disputando títulos, chegando a finais, ganhando, perdendo, mas desde 2016 que o Flamengo começou a chegar para disputar títulos. E a partir de 2019 desandou a ganhar títulos. Isso tem uma influência para que haja uma distância entre as torcidas. Eu sei que é muito complicado, muitas vezes, para o cara entender, porque ele está falando do time dele, ele fica bravo, mas se você analisar com frieza, você percebe que a fase dos times, por alguns anos, acaba dando uma influenciada no resultado. A torcida do Vasco da Gama, ela é um fenômeno. Ela é um fenômeno. Porque o Vasco, há pelo menos 23 anos, o Vasco, nesse período, teve 4 rebaixamentos. O Vasco, nesses anos todos, ele ganhou a Copa do Brasil de 2011 e fez um bom ano de 2012, quando fez uma boa Libertadores, quando foi vice-campeão brasileiro. Mas, tirando esse recorte 11 e 12, o Vasco conquistou pouquíssimos títulos. Um campeonato carioca aqui, outro campeonato carioca ali, teve 4 rebaixamentos. Isso tudo fez com que a torcida do Vasco, no meu entender, perdesse aquele 3º lugar que ela tinha até o início dos anos 90 para a torcida do São Paulo na virada do século. Porque o São Paulo começou a colher frutos da era Tele Santana, depois veio o Rogério Ceni, e ganhando muitos títulos, Muricy Ramalho, e disparou. O Palmeiras começa a sentir esse efeito agora. O Palmeiras está subindo. A era Abel Ferreira, inequivocamente, fará com que a torcida do Palmeiras cresça. E ela, segundo a pesquisa, já está acima da torcida do São Paulo. E o que me chama a atenção no Vasco é que o Vasco ele cresceu do ano passado para cá,
mas ele se mantém com um percentual de torcedores enorme. E um detalhe. Se o Chelsea quisesse pagar os 45 milhões de euros para o Palmeiras, que é o valor da multa, teria que ser à vista, os 45 milhões de euros. Cara, 45 milhões de euros à vista machuca, hein? Então, o Chelsea aumentando esse valor é uma forma dele parcelar a compra do Estevão. O Palmeiras aceitaria receber ela ao longo do tempo e não precisando pagar os 45 milhões de uma vez só. E também tem a questão das cláusulas, né? O valor ele pode chegar até 65, e inclusive é isso que está travando essa reta final, né? Tem gente falando que já virou novela, né? Chelsea e Estevão. O Palmeiras ele quer metas atingíveis no contrato, né? Por exemplo, se a gente pega o contrato do Endrick com o Real, tinha lá, a cada 5 gols ganha X, a cada convocação ganha tanto, e parece que essas cláusulas na venda do Estevão ainda não foram bem acordadas. Então, o Palmeiras ainda não selou a negociação, mas tudo indica, né? A Leila retornou de viagem no início dessa semana e tem muita gente falando que estamos na reta final de Estevão, Palmeiras e Chelsea. Feito. Reta final, aliás, o programa não está na reta final. Deixa o like, se inscreva no canal, por gentileza. Danilo Lavieri, o Estevão. O Palmeiras hoje é uma marca na Premier League, porque não é o primeiro, né? Gabriel Jesus, Danilo, agora o Estevão. O Palmeiras está virando vamos dizer assim, está vendendo seu ativo para a Premier League. Isso está se alastrando lá ou é coincidência? Eu acho que do Jesus faz até um pouco mais de tempo. Agora, o que você pode notar e que vai acontecer com os próximos que surgirem na base do Palmeiras é um selo de base do Palmeiras. Isso já aconteceu em outros momentos, como já aconteceu com a base Cotia de São Paulo, que tinha o selo Cotia. Como teve uma sequência que o Flamengo vendeu 3, 4 jogadores por preço alto antes mesmo do Vini Júnior. Isso vai acontecer com o Palmeiras. Tem o Endrick, vai ter agora o Estevão e vai ter depois o Luiz Guilherme, e a gente vai ver isso acontecendo com outros jogadores. Já aconteceu para mercados menores, para o Qatar, como no caso do Giovani, teve o caso do Danilo, que foi para o Nottingham Forest. São jogadores que eles são trabalhados, e quando você sabe que um time forma, né, isso falando como o pessoal da Europa dá uma olhada para o mercado do Brasil, fala, olha, esse time aqui está formando jogadores especiais, vamos ficar de olho. E mesmo que esse cara ele tenha um futebol igual a de outro time menor, por ter a marca Palmeiras, ele acaba valendo um pouco mais. Isso é natural, isso não é a primeira vez que acontece, é fruto do que o Palmeiras está colhendo, daquela reformulação lá atrás, que a gente sempre fala, como o Palmeiras começou lá atrás, em 2013, 14, com o Paulo Nobre, na reformulação da base, com a chegada do JP e tudo mais, que a gente sempre fala nos programas daqui do UOL. Então, um fato que o Palmeiras vai saber valorizar muito bem isso, e mais, né? O Palmeiras está numa situação muito bem estruturada que pode vender e pode negociar de uma maneira muito mais tranquila. Não precisa vender na primeira oferta, não precisa pensar na venda para pagar o almoço, pagar o jantar. Consegue ficar tranquilo, tanto que o Palmeiras está conseguindo extrair o máximo do Chelsea. Você até fez a pergunta, mas que raios que os caras vão pegar e pagar mais do que a multa, né? A concorrência é tão grande, como ele não pode sair até completar 18 anos, o Palmeiras tem essa carta na manga. Fica olhando ali e fala, olha, a gente aqui, se quiser fechar, a gente assina, mas para assinar agora, essas condições. Já tinha dito até no programa com você aqui, nos outros CNPJs, o Estevão disputar o Mundial é uma condição imposta desde o primeiro momento, desde a primeira conversa que o Palmeiras teve com o Chelsea. Assim como as metas teoricamente mais fáceis para serem alcançadas, para bater numa meta ali de 45 milhões de euros. São essas duas condições, elas são chaves no negócio. A partir do momento que o Chelsea chegar nisso, aí você já pode dizer que está avançando, que é o que eu acho que vai acontecer essa semana, especialmente com a volta da Leila dos Estados Unidos. Perfeito. Bom, aqui uma informação não, um comentário interessante do Palestra Itália. Foi ele que escreveu? Não, não foi ele. Tô com ele aqui, deixa eu ver, vamos lá. Ele disse o seguinte, resumindo, lá na Premier League ninguém liga
Ninguém sabe. Foi o Leôncio Arcadas. Ninguém sabe de onde um jogador veio, Leôncio. Quem sabe e tem que saber é quem paga, né? Não é a torcida, a Primeira Liga não está nem aí. Exato. Claro, evidente que o público não deve estar ligado nisso, né? Mas veja que com o Endrick o efeito é o contrário. O mundo do Real Madrid está de olho no Palmeiras para ver o Endrick em campo. Então, não é bem assim não, meu amigo. Não E é mais, bem né, assim Massa? não. Tem rede de olheiros, não é um esquema de Claro, ter um diretor ali, o Alexandre Matos do Chelsea, que está assistindo aos sim. jogos. Não. Eles têm rede de olheiros por toda a América do Sul. É um negócio muito maior, muito mais complexo do que a gente pode imaginar. Ô, Fernando Márcio. Santos, meu amigo. Vamos dar like aí, pessoal. Fala, Latif, diga. Não, eu vi muitos comentários de alguns torcedores dizendo: o Estevão vai para o Chelsea, vai acabar com a carreira dele, porque nos últimos anos o Chelsea tem não conseguido aproveitar os jogadores. Por exemplo, o Ângelo, né, que foi emprestado para o Strasbourg, o David Washington também, que saiu do Santos e acabou não jogando essa temporada. Mas o Chelsea, ele não quer perder outra joia do Palmeiras, como foi com o caso Endrick. Na primeira vez que a gente deu essa informação, que foi no final do ano passado, do interesse do Chelsea, o pai do Endrick tinha acabado de revelar um jornal inglês que o Chelsea esteve muito próximo do Endrick. A família do Endrick viajou para Londres, conheceu casa, escola, igreja que eles iriam frequentar lá. E quando o Chelsea soube o preço que o Palmeiras queria pelo Endrick, recuou. E quem fechou a contratação foi o Real Madrid. Então, essa situação envolvendo o Endrick faz o Chelsea ainda querer o Estevão ainda mais, né? Porque é outro jogador que revelado no Palmeiras, né? Tem gente que fala, não, ninguém tá acompanhando. Gente, o Palmeiras hoje tem uma das melhores bases do Brasil. Então, cada vez mais vamos ver jovens sendo vendidos com 17 anos para a Europa. Isso é um fato, não é de hoje, não é de agora, é um trabalho consolidado há muitos anos. E o projeto apresentado pelo Chelsea para o Estevão, né, para os representantes do Estevão e os pais dele, agradaram demais o Estevão. O Barcelona, que era outra opção, a gente já falou na última live, a relação em Estevão e André Curi, que é o representante, a relação Barcelona e André Curi, que é o representante do Estevão, ela não é boa. O Vitor Roque, que é um jovem brasileiro que está no Barcelona, não deve seguir por lá por não estar jogando. E o Chelsea, quem acompanhou a Premier League agora, viu um trabalho com muitos jovens, né? Teve o Cole Palmer, o Nkunku, que não é tão jovem, mas que também se destaca, Nicolas Jackson. Então são nomes muito novos, que o Estevão seria mais um para entrar nesse processo. E dificilmente ele, por tudo que ele já mostrou no Palmeiras, hoje o Estevão é titular do Palmeiras, ele foi titular contra o São Paulo, foi titular na Libertadores, então a gente já pode dizer que o Estevão é titular do Palmeiras, e dificilmente ele iria para algum lugar para ser reemprestado, né? Acho que é um pouco da situação do Endrick. Feito, meus caros, perfeito. Bom, Fernando Santos mandou uma boa pergunta aqui, se a gente vai ser sempre a sina do futebol brasileiro, vender jogadores e tal, como commodity, sem poder utilizar o cara aqui. O que poderia alterar essa questão é a lei, porque o jogador ele é obrigado a assinar um contrato até 18 anos. Com 17 anos, ele recebe uma proposta que daria aí algo, então eu estou chutando o valor, tá? 60, 70 milhões para o jogador e para o staff dele. O Palmeiras fortão vai lá, não, fica aí. Aí o jogador vira para ele e fala: vem cá, eu fico, não tem problema nenhum. Mas e aí? E o Arjan, como é que faz? Qual é o clube brasileiro que tem condições de pagar 60, 70 milhões na mão e mais sei lá quantos milhões em 4 anos de contrato? É por isso, não é uma questão de não querer, né? A gente não quer e tal, vamos negociar o jogador e beleza, tá? Vou colocar de mim que o Dudu ficou super animado. Vocês esperam ele e o Bruno Rodrigues na relação para o jogo de quinta ou não, Latif? O que é que você tem aí? Então, a situação do Bruno Rodrigues ela é mais tranquila em relação ao Dudu, né? São duas lesões bem diferentes.
apesar de terem retornado juntos. A gente vai lembrar que o Bruno Rodrigues se lesionou no segundo jogo da temporada contra a Inter de Limeira, e é uma lesão, não foi rompimento de ligamento cruzado, nem nada do tipo, ele se recuperou rápido. Então, a expectativa é que ele possa começar a ir para os jogos, para ficar no banco de reserva, já agora. O Dudu, o próprio Abel falou na última coletiva, né, que não conta com ele para esse momento, porque é um jogador mais experiente, que a lesão dele é muito séria, e a previsão segue a mesma só no mês que vem. Pelo menos é o que eu tenho, de que o Dudu ainda vai demorar um pouco mais. Ele tá treinando, ele, o Bruno e o Aníbal, que eram os 3 no DM do Palmeiras, já estão treinando com o restante do elenco, inclusive o treino de hoje foi sem restrições, então é animador, né? O Dudu é um ídolo, o Bruno Rodrigues é um jogador que o Palmeiras fez um investimento alto, então gera essa expectativa, acho que tanto do torcedor quanto do Abel, né? O Abel que está ansioso pela reformulação que vai fazer no Palmeiras. Feito, reformulação que está em curso, né? Porque, principalmente agora no meio do ano, o Abel terá se não negociar ninguém, com a apresentação do Felipe Anderson, claro que ele vai terminar o contrato dele lá, não vai poder o Palmeiras colocar a mão nele até que termine o mês de junho, só a partir de 1º de julho, mas, Danilo, o Abel vai ter 11 jogadores para escalar em 3 posições, quer dizer, 4, 3, um meia, 2 de lado, se ele jogar no 4-2-3-1 e o centroavante, cara. Pois é, o que a gente até falou para quem é assíduo aqui, que estava com a gente no último programa, provavelmente o melhor momento nas opções técnicas para o Abel Ferreira desde que ele chegou ao Palmeiras. O Dudu e o Bruno jogaram já contra o São Bento no fim de semana, né? Eu acredito, até conhecendo o que o Abel tem feito nos últimos tempos e conhecendo também o núcleo de saúde e performance, eles vão ficar ali. Eu acho que o Bruno, como disse o Flávio, é mais tranquilo. Agora o Dudu não, o Dudu vai ficar no banco uns 2 joguinhos, depois entra ali 15, 20 minutos no finalzinho, e vai ser essa volta bem aos poucos. É importante também destacar que, calma, o próprio Abel já falou isso, né, na coletiva de imprensa, calma, o Dudu está voltando de um momento gravíssimo. Ele usou o caso do Bruno Henrique como um exemplo, o Bruno Henrique do Flamengo, que demorou a jogar a bola, tem jogado, ainda está oscilando bastante no Flamengo, né? Ainda não joga aquela bola que a gente acostumou a ver antes da lesão. Então tem que ter calma, mas agora, no papel, Massini, é o que você falou, é muito animador, mesmo com todas as ausências que o Palmeiras vai ter durante a Copa América, depois aí quando voltar, tem essa chegada, tem o Felipe Anderson que vai ter férias, né, Massini, que vai ter um pouquinho de tempo ainda, mas mesmo assim, realmente é uma expectativa alta, só que até lá o Palmeiras tem que ter feito um bom campeonato, especialmente o brasileiro, que vai continuar aí 9 rodadas, tem que ter feito um bom campeonato para não precisar de um milagre na reta final para poder ter chance de título de novo. Se você quiser ficar bem informado sobre o Palmeiras, tá aí, cara. Os QR Code, é só você colocar o celular nesse QR Code que você está vendo aí, que você vai ser direcionado para um grupo de WhatsApp. Já tem mais de 3 milhões de pessoas inscritas, onde você vai ter informações minhas, do Latif, do Lavieri, da Alice, enfim, todo o pessoal que olha e cobre o Palmeiras, beleza? Bom, quero saber se vocês do chat sabem quem é este cara, quem é o jogador misterioso que atuou no Palmeiras. Vamos colocar de novo a imagem dele aí no ar, para ver se a galera... Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí sobre a partida de hoje entre São Paulo, Botafogo de São Paulo e Palmeiras. Verdão jogando pelo empate. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Total Oficial.